Meu querido e minha querida, você que ligou esse vídeo agora nesse exato momento, eu quero compartilhar com você a liberdade que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Gostaria que você abrisse as Escrituras em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 17 apenas. Atos 2,17. E diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Louvado seja Deus. Aqui Deus está falando, através do profeta Joel, lá no passado. Joel profetizou. Deus, usando o profeta Joel, disse que do Espírito dele seria derramado sobre toda a carne. E isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Foi o início da igreja. O início quando Deus derramou o Espírito dele sobre todos. E ali já não havia mais distinção. Quando Deus derramou o Espírito dele, já não houve mais distinções entre as pessoas. Antes, Deus havia escolhido somente os judeus, o povo de Israel. Mas com o derramamento do Espírito Santo, Deus abriu para todos aqueles que creem em Jesus, para todos que o adoram. Então, meu querido e minha querida, essa mensagem nesse momento que eu quero trazer a você, a liberdade no Espírito. Essa liberdade você não pode deixar de ter. Eu não posso deixar de ter. Esse é um tesouro que nós temos. Porque lá no passado, lá em Israel, para poder adorar a Deus, teria que ser dentro do templo. Só dentro do templo que poderia ser adorado ao Senhor. E o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava lá no Santo dos Santos e derramava o sangue, fazia a aspersão do sangue de um animal inocente. Uma vez por ano ele fazia isso, para expiação do pecado dele e de todo o povo de Israel. Então, toda vez, uma vez por ano, tinha que ser feito esse sacrifício. Mas com a vinda de Jesus Cristo, com a morte de Jesus, meu querido e minha querida, nós temos que lembrar sempre disso, que a morte do Senhor lá na cruz, através dessa morte, desse sacrifício que Jesus Cristo fez, o próprio Deus se encarnou, se fez carne, se humilhou como nós e se entregou como sacrifício para nos salvar, derramando seu sangue uma vez por todas para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você que está ouvindo esse vídeo agora, o teu entendimento está sendo aberto e você está crendo, passou a crer em Jesus nesse exato momento, tenha certeza, meu querido, que a salvação já está sobre você. Porque a salvação, ela já foi dada a nós através da morte de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu lá na cruz, ele estava dando a sua própria vida para sacrifício de muitos. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. E o Espírito dele foi derramado sobre todo aquele que crê. Então você que está ouvindo esse vídeo agora, meu querido e minha querida, se você está crendo, você crê em Jesus, eu quero te dar uma notícia maravilhosa. Você tem o Espírito Santo em você, habitando em você. Olha, adore a Jesus, busque a Ele. Mas não adore a Ele porque eu estou falando para você adorar, não. Adore a Ele porque você sente esse desejo de adorar. E se você não estiver sentindo esse desejo de adorar, você busca Ele em oração. Invoque o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, a obra de Jesus foi uma obra completa. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, se fez carne como nós, e ele se entregou para a salvação de todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê em Jesus, hoje, tem condições de adorar o Senhor em qualquer lugar. Já imaginou, meu querido e minha querida, se eu aqui, morando no Brasil, tivesse que viajar lá para Israel para poder adorar a Deus lá num templo, que antes era assim.
O único local de adoração que os judeus poderiam adorar seria no templo. E o pior, já imaginou eu sendo brasileiro, indo lá para Israel e não poder adorar a Deus por não ser judeu? Coisa triste seria, hein? Que coisa triste. Então, graças a Deus, que Deus ele abriu para toda a humanidade. Olha só que tesouro que nós temos, meu querido. Eu não posso abrir o teu entendimento, não tenho condições de fazer isso, mas o Espírito Santo tem condições de fazer isso. E se você crê na palavra de Deus, você tem liberdade no Espírito para adorar Jesus aí agora. Olha só que maravilha, eu tenho liberdade para adorar o Senhor. Olha, meu querido, eu adoro a Jesus todos os dias da minha vida, porque eu não posso perder tempo. Eu devo adorar o meu Senhor todos os dias, porque eu já tenho essa liberdade. Essa liberdade foi dada a toda a humanidade, para todo aquele que crê. Que maravilha! É você poder adorar Jesus em qualquer lugar. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Que coisa linda, coisa maravilhosa isso. É você poder adorar Jesus onde tiver apenas 2 ou 3 reunidos no nome dele. Então isso quer dizer que não precisa de multidões. O evangelho é simples, meu querido. O ajuntamento, a reunião para adorar, para congregar, você não precisa de mais de 2 ou 3 pessoas. Se você tem 2 pessoas, você e mais uma pessoa ali adorando ao Senhor, você fala uma palavra, o teu irmão ou tua irmã que está junto com você lê um salmo, aí você junto se ajoelham, oram, faz aquela oração ao Senhor. Vocês adoram, vocês estão fazendo a vontade do Senhor, o Senhor está ali no meio de vocês. Que revelação maravilhosa, hein? Então agora eu te pergunto, você precisa de organizações religiosas para servir a Deus? Diante do conhecimento da palavra de Deus que nós temos? Quando você adquire o conhecimento da palavra de Deus, você precisa de organizações religiosas? Você precisa de uma religião para adorar a Deus? Essa é a minha pergunta a você nesse momento. Você precisa disso? É por isso que muitos religiosos não querem que você tenha o conhecimento da palavra de Deus. Porque quando você adquire o conhecimento da verdade, você já não é mais enganado por homem nenhum. Eu estou aqui no meio de comunicação mundial para te informar isso, que você aí é livre para adorar ao Senhor Jesus em qualquer lugar, aonde você está. E você adorando Ele, você dobrando o teu joelho para Ele, declarando com a tua boca que Ele é o Senhor da tua vida. O Espírito Santo, Ele te direciona no caminho que você deve andar. Olha, muitos religiosos escondem isso das pessoas. E nós estamos aqui, eu estou aqui agora, nesse meio de comunicação para te dizer isso. Que você tem liberdade para adorar o Senhor aí onde você está. Que maravilha, hein? Olha, que notícia maravilhosa, hein? Que boas novas eu estou te trazendo agora nesse momento. E é para mim isso também, que eu tenho liberdade para adorar o Senhor Jesus aqui e agora, nesse exato momento, em qualquer lugar, dentro do meu quarto, no meu aposento, na sala, ou no quarto, ou na rua, ou dentro de um veículo. Eu estou livre para adorar o Senhor Jesus a todo momento. Que notícia maravilhosa, meu querido e minha querida, é essa? Que nós temos liberdade sim para adorar. Agora o homem, o ser humano na terra, os sistemas religiosos, sempre o homem quis exercer autoridade sobre o seu próximo. E Jesus Cristo ensinou que na igreja não deve ser dessa forma. Entre nós que somos crentes, entre nós que cremos no Senhor Jesus, cremos no Evangelho, não deve ser dessa forma. Nós não devemos exercer autoridade sobre nenhum dos irmãos. Sobre irmãos e irmãs, nós não devemos fazer isso. Porque Jesus Cristo ensinou isso. Que já no mundo as pessoas fazem isso, mas na igreja não. Na igreja somos todos iguais. Todos estamos reunidos para adorar o Senhor. Em um verdadeiro ajuntamento, um verdadeiro ajuntamento para adorar o Senhor,
conforme a palavra do ensino, tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, o verdadeiro ajuntamento ali é para adorar o Senhor realmente. E não o que nós vemos hoje no meio da igreja. Na maioria das vezes. Até circo. Outro dia eu estava assistindo na internet, eu vi circo dentro da igreja. É teatro dentro da igreja. É dançarinas dentro da igreja. É palcos, é atrações dentro da igreja. É aplausos para exaltar a criatura mais do que o Criador. Então, a igreja tem perdido a essência da adoração. E nós que temos um conhecimento da palavra, você que está tendo conhecimento, que você tem um conhecimento da palavra, meu querido e minha querida, volte ao primeiro amor. Não se deixe levar pelo engano que está nesse mundo aí, que é o mundo entrando dentro da igreja. Mas é a igreja que tem que entrar no mundo. A igreja está no mundo. E a igreja só será tirada do mundo quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja dos 4 cantos da terra. A igreja será arrebatada. E a igreja é todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que crê no Evangelho de Jesus. Então, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. E para que nós estamos reunidos? Para adorar. Para adorar. Somente isso, para adorar o Senhor. Não para aparecer. Não para querer exercer autoridade sobre o irmão, querer exercer domínio sobre o nosso próximo. Não. Mas quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, é para adorar o Senhor. Um traz uma palavra, os outros que estão ouvindo julgam. Julgam não o profeta, não quem está ministrando, mas a palavra que está sendo pregado, para que a palavra seja de acordo com o que está escrito no Evangelho. Porque se alguém vier trazer uma doutrina vária, estranha, nós não podemos receber essa doutrina. Então é necessário que estejamos atentos para ouvir a palavra de Deus. Qual palavra está sendo ministrada? É por isso que nós temos que ter o conhecimento da nova aliança, o Evangelho da graça. Temos que ter esse conhecimento. Por isso que a palavra de Deus fala: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você cresce na graça e no conhecimento, você não é enganado nem confundido por falsas doutrinas, por falsas ideologias que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Então, numa reunião, você pode se reunir dentro da sua casa, em qualquer lugar, 2 ou 3 apenas, para adorar o Senhor. E ali o Senhor se faz presente. Aí está a igreja. A verdadeira igreja está aí. E muitos procuram, correm de um lado para o outro, né? Muitos correrão de um lado para o outro. Está escrito aqui na palavra. Que muitos correrão, não é poucos não. Muitos correrão de um lado para o outro procurando. Ó. E a palavra está aí, ó. Está chegando ao teu alcance agora. Estou ouvindo essa verdade. Que muitas das vezes você vai entrar dentro de uma congregação ou dentro de uma religião e ninguém vai te falar isso que eu estou te falando aqui agora. Os homens vão esconder isso de você. Vão ocultar isso de você. Para que você não venha ter o conhecimento da verdade. Porque quando você conhece a verdade te liberta. É por isso que Jesus falou. É necessário o quê? Examinar as Escrituras. E Jesus falou também: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas hoje em dia, essa palavra, até em falsas religiões, em seitas, eles usam essa palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eles não vivem a verdade do Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça de Deus. E nós devemos viver é o Evangelho. A nossa reunião, se você tem um local de adoração, de reunião, é para adorar o Senhor. Entenda isso, meu querido, minha querida. Quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, é para adorar mesmo. Adorar quem? A Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que se entregou pelos nossos pecados, aquele que derramou seu sangue uma vez por todas pelos pecados de muitos. Então nós estamos reunidos para adorar o Senhor, lembrar da morte do Senhor. Sim, lembrar da morte de Jesus. É por isso que o partir do pão e o cálice do vinho é para lembrar da morte de Jesus. O pão simbolizando a carne e o vinho simbolizando o sangue. É para lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. E Jesus Cristo voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido e minha querida, obedeça a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.